Olá, meus seguidores, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês, meus queridos. Que a mão de Deus esteja sobre vocês. Tema, vou falar de intimidade. Salmos 25, do 1 a 22. Eu vou ler os pares. Vou ler primeiro só o ímpar, que diz assim: a ti, meu Senhor, elevo minha alma. 2, Deus meu, em ti eu confio. 4, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. 6, lembra, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são de eternidade a eternidade. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a aliança e seus testemunhos. Aquele que teme o Senhor instruirá o caminho que deve escolher. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer sua aliança. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Guarda minha alma e livra-me, não seja envergonhado, pois em ti refugio, que a sinceridade e a retidão me perseguem, porque em ti espero, ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Glória a Deus, meus queridos. Querido, uma das características impressionantes e marcantes, do rei Davi é a intimidade dele com Deus. Percebe-se pela maneira como ele se dirige ao Senhor, sem reservas, e pela revelação que vai registrado. Uma delas está no versículo que diz assim, o 25:14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Glória a Deus, queridos. Essa confiança e esperança de Davi em Deus, que transparece no salmo de leitura que nós lemos, que é o Salmos 25, revela uma certeza, pertencimento que impressiona. Essa intimidade precisa ser cultivada, preservada e amada. Pela maneira como Davi se dirige a Deus, é quase como se ele tivesse o Pai aguardando por esse momento tanto quanto ele mesmo anseia por isso. O salmista sabe que na presença do Pai está em casa. E por ser assim conosco também, encontrá-lo é assim, a maior das alegrias, É quando a gente para, é quando a gente tira aquele momento de oração, momentos a sós no quarto, que a gente inclina a nossa cabeça para o Senhor, que a gente entrega os nossos conflitos, as nossas ansiedades, aquilo que está nos preocupando para o nosso Deus, com aquela certeza de que Ele está ouvindo, que vai nos responder, não é verdade? Queridos, é por ser algo vivido e experimentado no nosso íntimo, esse relacionamento nos acompanha o dia inteiro, sem depender de lugares, horas, rituais especiais. Por isso o Salmo fala de segredos, de uma aliança compartilhada entre o Deus Altíssimo e a pessoa que procura. A Bíblia diz nos Salmos de número 101, se não me engano, versículo 6, que Deus procura os fiéis da terra. Ele procura aquele que está disposto a parar um segundinho para fazer uma oração a Ele, para falar com Ele. Ele está sempre pronto para nos escutar, para acolher o que nós vamos falar e dar resposta. Amém, queridos? Por isso o Salmo fala de segredo, de uma aliança compartilhada entre Deus Altíssimo e a pessoa que procura. Podemos falar, pedir, clamar, louvar e o mesmo ficar em silêncio. Ao mesmo tempo, Deus vai derramando a vida em nossos corações. Já teve tempo na minha vida que eu chegava diante de Deus e eu não conseguia falar nada. De tanto machucada, de tanto ferida emocional. De tanto turbulhão de problemas, eu ficava em silêncio. E depois que eu passava muitas horas em silêncio, só pensando em Deus, Ele sempre me dava uma resposta. Eu tinha certeza que Ele estava ali naquele momento, que Ele sabia que eu não conseguia falar, mas Ele entende a nossa dor e o nosso sofrimento. E quando Ele pega a nossa mão, Ele sempre diz: não temas, eu estou contigo. Tu não estás só. Ei, tu não estás só, eu estou contigo.
Aleluia! Glória a Deus! Mesmo consciente a nossa culpa por desobedecer a Deus e agir por conta própria, podemos chegar ao Pai confiantes. A sua palavra não soa estranha, pelo contrário, podemos discerni-la como escrita para nós. Suas palavras batem fundo, atiçam a sede, essa sede pelo nosso Senhor, inflama a nossa alma e possível ver a própria vida no que está escrito, como um espelho, e orar, passar a ser a coisa mais natural do mundo. O nome disso? Intimidade. Só pode. Amém, queridos? Que a palavra de Deus produza em nós transformação e intimidade com Deus. Eu amo quando eu escuto Deus me chamando. E hoje, bem cedo, Ele me chamou. Se filha, sabe por quê? Eu pedi para você batizar a moça dentro da igreja e Ele falou o porquê. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu não estava, eu estava trabalhando, colocando uma roupa no tanque. Mas eu estava conectada com Deus, porque eu consigo fazer as coisas conectada com Deus. E Deus disse: ei, serva do Deus Altíssimo, você obedeceu, né? E Ele me disse por quê. Isso é tremendo quando a gente escuta a voz de Deus, né? Mas desde criança eu falo com Deus. Eu comecei a ouvir a voz de Deus com 8 anos de idade. E minha mãe dizia: não responde. Não responde, que isso é a morte, ela dizia. Eu só parei de ouvir a voz de Deus me chamando assim, como Ele dizia: ei, Vanusa! E eu pensava que era minha mãe. E eu dizia: mãe, você me chamou? Ela dizia: não. Quando eu aceitei Jesus como todo suficiente Salvador. Hoje Ele me chama para conversar, para ter intimidade. Amém? Para me dizer as coisas. Não é só quando eu estou no quarto de joelho, não. Às vezes eu estou andando de moto e Deus diz assim: ei, filha, eu quero te falar algo. E Ele começa a conversar comigo. Isso é intimidade. Desenvolva a intimidade com o teu Deus. Ele jamais te deixa sem uma resposta. Ele conversa. Deus ama conversar conosco. Esta noite, abre teu coração, mulher, homem. Diz aí, desabafa. Tira essa tristeza, essa mágoa do teu coração. Boa noite. Deus te ama. Se inscreva nesse canal. Compartilhe os meus vídeos.